atividade. Para os sistemas descritos pelas funções de transferência a seguir, crie objetos da classe LTI, já tinha sido feito na atividade anterior, para mostrar a resposta ao impulso, gráfico, né? Resposta ao impulso, resposta ao degrau, diagrama de polos e zeros, e o gráfico da saída para essa entrada aqui. Degrau atrasado em 2, menos degrau atrasado em 5, menos degrau atrasado em 8, menos degrau atrasado em 12. Os gráficos de magnitude e fase da resposta em frequência. Aí você ajusta a faixa de frequências exibida para que se possam visualizar todas as características relevantes da resposta em frequência de cada sistema. Observação. As funções foram inspiradas na questão 3 dessa prova. Inspiradas por quê? Algumas não são exatamente a mesma. Tem um exemplo resolvido aqui, usando essas funções aqui, ó. Impulse, para a resposta ao impulso, step, para a resposta ao degrau, output, para a saída a uma entrada arbitrária, e frec resp para a obtenção da resposta em frequência. E os polos e zeros são atributos aqui do LTI. Vamos ver aqui, passo a passo. Então, primeiro, resposta ao impulso. A gente viu lá como definir um sistema pela função de transferência aqui, né? Tem esse LTI, que é o Linear Time Invariant System. Então, se eu crio uma variável desse tipo aqui, e na hora que eu chamo o construtor da classe, né, usando a nomenclatura aí da orientação a objetos, eu passo os coeficientes aqui do numerador e do denominador, eu obtenho uma representação do sistema, né? Então, aqui os coeficientes são 2 e 5 no numerador e 1, 5 e 5 no denominador. 1, 5 e 5, e aqui eu coloquei 1, 5 e 6. 1, 5 e 5. Vamos colocar igual no enunciado. É o enunciado que está errado, né? 1, 5 e 6 fica 2 e 3 as raízes. Então, lá na prova é 1, 5 e 6. Vamos ver. Então, eu crio o sistema. Primeira coisa que eu faço é a resposta ao impulso. Olha só, existe essa função impulse aqui, do SciPy. Então, eu importei aqui, ó, scipy.signal import impulse. Eu só chamo essa função e coloco o sistema como parâmetro, ela retorna a resposta ao impulso. Eu podia ter colocado uma variável chamada h, né, ao invés de y. H é um nome melhor para a resposta ao impulso. Você pode passar o vetor de tempo, dizer eu quero a resposta ao impulso para esses tempos aqui. Se você não passar, ele dá um vetor de tempos que ele acha razoável para aquela resposta ao impulso. Ah, aqui, né? H. Tá aqui, ó, resposta ao impulso. H de T, T. Vamos ver aqui a documentação dessa função. Impulse. Ó, eu passo como parâmetro o sistema. Posso passar condições iniciais. É pegadinha isso aqui. Essas condições iniciais não são no formato que a gente está estudando. Elas são quando vocês representam o sistema com espaço de estados, que vocês vão aprender lá em sistemas de controle. Se for na forma canônica a representação do espaço de estado, daí isso aqui são as condições iniciais. Não é as mesmas que a gente bota aqui. Tem como transformar uma na outra, mas não usem isso aqui. Isso aqui que dá para usar, ó. Dá para vocês definirem o vetor de tempo antes, e aí passam o vetor de tempo. E o N, o que é? Número de pontos para computar. Ah, se o T não for dado. Nunca vamos usar. Então tá aqui, eu não dei um vetor de tempo, pedi para ele me dar o vetor de tempo,
Ele sempre retorna o vetor de tempo e a resposta ao impulso. Se você passar um vetor de tempo, ele retorna o mesmo que você passou. Beleza, o que mais que a gente faz? Resposta ao degrau. Também tem função pronta para isso no SciPy. Ó. Step. Se chama essa função aqui, coloca o sistema como parâmetro e ele retorna tempo e resposta ao degrau. Daí eu plotei aqui, ó, resposta ao degrau, que é a integral da resposta ao impulso sempre. Polos e zeros, como que a gente busca os polos e zeros? Diagrama de polos e zeros. O sistema, um LTI, ele tem esses atributos aqui. Isso aqui é um vetor dos polos, isso aqui é um vetor dos zeros. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um scatter plot. Estou plotando x's aqui para os polos e bolinhas para os zeros. Ó, eu faço scatter. Para um eu faço plot, para outro scatter. Dá para fazer scatter dos dois. Tan. Não, vamos deixar como estava. Para não ter que ir atrás da documentação do plot e do scatter. Mas dá para fazer plot dos dois ou scatter dos dois. Estou colocando aqui como bolinha, como X, esse B é de black, né? Para ficar preto. Então é X, não é de black, é de blue. Black é K. Esse B é de blue e o X é para... Então coloque lá a parte real no eixo horizontal, a parte imaginária no eixo vertical, xizinhos azuis. E aqui, de novo, os zeros, parte real no eixo horizontal, parte imaginária no eixo vertical, e ele coloca a bolinha como padrão. Beleza, é assim que faz o diagrama de polos e zeros. Simulação da saída para uma entrada arbitrária, essa entrada aqui. A gente usa a função output. Aqui, ó. Você pega a função output, ela é um método do próprio sistema. Então, o sistema, aqui que eu criei lá, um LTI, se você fizer system.output, então não é uma função que eu importo ali, né? O step e o impulso são funções que eu importo. Essa aqui é uma função que faz parte da classe LTI aqui. É um método da classe LTI. Por isso que eu não preciso passar o sistema como parâmetro nessa função. Ela já sabe de que sistema ela está falando. Eu preciso passar como parâmetro a entrada e o tempo, né? Então é um vetor de entrada e os tempos a que se referem aquelas amostras da entrada. Então eu crio aqui um vetor de tempo, crio uma entrada, né? Defini a função degrau ali em cima, no UDT, e aí eu chamo esse output. Ele vai retornar o vetor de tempo. Vamos ver em que ordem ele retorna as coisas. Output. Ele retorna a entrada, o vetor de tempos e as condições iniciais. Não é as condições iniciais, é o vetor de... não é o que ele retorna. Ver o que ele retorna, tem que ver a documentação do L5. Aqui. Ele retorna o vetor de tempo, a saída e a entrada. Beleza, ele retorna o vetor de tempo, a saída e a entrada. Como o vetor de tempo e a entrada eu já tenho, eu estou descartando, estou pegando só a saída. Aí eu vou plotar os dois no mesmo gráfico aqui, ó, saída e entrada. A entrada é degrau, menos degrau, mais degrau. Então, vejam que vai ser várias cópias da resposta ao degrau, né? Aqui. Várias cópias da resposta ao degrau, porque eu dei tempo suficiente para ele estabilizar aqui, né? E aí, finalmente, a resposta em frequência.
Gráficos, magnitude e fase da resposta em frequência. Aí eu vou usar a função FREC-RESP, que também é uma função que faz parte da classe LTI aqui. Então, lembrando que esse system é uma variável do tipo LTI, é um objeto da classe LTI. Se eu chamo a FREC-RESP aqui, eu passo o vetor de frequências como parâmetro, então eu quero aqui de menos 20 a 20, um intervalo de 0,1, 0,01. Aí eu ploto aqui magnitude e fase, ó. Magnitude, então módulo de H de ômega e fase de H de ômega. Lembrando que para plotar magnitude e fase eu uso ABS e Angle aqui do NumPy, né? Aqui a gente tinha visto que resposta em frequência de sistemas com exponencial decrescente, como resposta ao impulso, tem esse formato aqui, né? É passa baixa de primeira ordem. Aí vocês têm que, nos próximos aqui, tem que ajustar o ômega ali para ver o que a gente quer ver. Por exemplo, se eu colocasse o ômega aqui de menos 2 a 2, não ia ficar legal, né? Claramente estou vendo um trecho muito pequeno aqui, ó. Está indo de ponto 80 e pouco até ponto 60, então quero ver a cauda toda. Então, vamos lá, de menos 20 a 20. 20 a 20 está legal, tá chegando bem perto de zero aqui. De menos 2.000 a 2.000, já é demais. Esse negócio ali vai ficar muito... Vou dar um zoom out aqui, ó. Tem muita coisa próximo de zero aqui, eu não consigo ver bem o que está acontecendo aqui, né? Então, é isso que vocês têm que fazer ali. Ajustar o range de frequências para ficar uma visualização que faça sentido. Beleza, é só repetir o processo para os outros sistemas aqui. Função de transferência. Esse cara aqui, ele tem polos do lado direito. O que vai acontecer quando a gente fizer a resposta em frequência desse aqui? Não sei. Vamos testar. Vou abrir aqui no Playground Mode. A rigor, esse sistema não tem resposta em frequência, né? Se a gente encontrar os polos, a gente vai encontrar polos do lado direito aqui. Vou fazer system igual a LTI 5 e no denominador é 1 menos 2 e 26. 1 menos 2 e 26. O que acontece se eu chamar o FREC-RESP? System.FREC-RESP. Vamos aproveitar aquele mesmo ômega lá, da questão anterior. Não vou plotar ainda, vamos só ver se ele dá algum erro. Eu dei Ctrl F9 aqui para rodar tudo. Retornou uma resposta em frequência. Vamos plotá-la. O que é isso aqui? É aquele... Você tem lá o plano S da transformada do Laplace. Aí tem os dois polos que estão no lado direito. A região de convergência está aqui. Então, a rigor, aqui não tem transformada do Laplace, não tem transformada do Laplace. Mas o que ele faz? Ele pega essa expressão em S e vê quanto ela dá aqui
Essa aí, você pegar lá, cada expressão substituir por J ômega, substituir os valores de ômega, vai dar valores lá. Só que, matematicamente, esses valores não são válidos. Mas dá para plotar uma resposta em frequência aqui. Beleza, interessante, ele deixa plotar. Né? Então é isso aqui. A função, o SciPy automatiza essas coisas. Né? A gente consegue encontrar, se a gente tem a expressão da resposta em frequência, da função de transferência, a gente consegue fazer tudo isso. Resposta ao impulso, ao degrau, diagrama de polos e zeros. A gente consegue ver qual é a saída para uma entrada qualquer, usando a função output. O que mais? E a gente consegue visualizar a resposta em frequência do sistema.